E a ideia da live é a gente falar exatamente sobre isso, de como tratar uma cervicobraquialgia olhando para essa autarquia, né? Para Como essa tratar alteração. uma cervicobraquialgia sem tratar o plexo braquial? Justamente. O pessoal está entrando aí, legal, né? Quem é novo por aqui Quem no é novo perfil? aí no perfil, fala pra gente aí. Quem está chegando por agora, quem já acompanha há mais tempo. Quem já é das antigas, a gente já conhece um montão de gente aqui, a gente já olha, já reconhece as carinhas, já reconhece os perfis. E aí, Uhum. vamos conversando com a gente aqui. Contem para nós. Conta o que vocês têm achado aí dessas lives aí, porque hoje trazer. Tchau, filho. Vai dormir. Trazer muita informação bacana sobre. Nós vamos falar especificamente de uma estrutura que vai influenciar muito no plexo braquial, nas dores nervosas que são parecidas com o plexo, que remetem ao plexo braquial, mas que normalmente não são o plexo braquial, né? A gente tem essa. Não, é interessante que a gente fez uma enquete hoje, né? Isso. E perguntando isso, se na cervicobraquialgias, era isso a pergunta? Aqui, ó. Paciente com dor irradiada para o braço, você trata plexo braquial, e a primeira costela era a pergunta A. Uhum. A B era o gânglio estrelado e primeira vértebra torácica. A C, a opção A e B. E a letra D, sou aluno do método TMA. Eu busco a origem da dor. Então, óbvio que os nossos alunos compareceram em peso e foram lá e falaram, ó, Né? tratamos buscando a origem da dor, né? E o método TMA, que é isso que fazemos, é isso que falamos, é isso que mostramos, essa metodologia que tem como principal objetivo desmistificar as dores, encontrar a causa dos problemas, né? Dar um norte, porque é muito simples depois que você entende como que o corpo funciona, preservando a alta hierarquia, preservando tudo isso, né? Então, E eu, e eu não sei vocês aí, mas, por exemplo, com essas alternativas aí, né, que foram ditas, um paciente com cervicobraquialgia, normalmente são pacientes que chegam com um desconforto muito grande. Em grande parte, se ele chegar em crise aguda, tem paciente que não consegue ficar deitado, tem paciente que não consegue fazer rotação nem inclinação para um dos lados. E eu não sei se vocês já experimentaram tratar a primeira costela e a primeira torácica num paciente desse. Eu não sei se você já experimentou a rigidez assim de você dar um pau ali e além do paciente não melhorar, dele poder piorar, tá? justamente. Por que isso, né? Porque, não sei se vocês reparam, como é difícil a manipulação da primeira costela e da primeira torácica, né, Márcio? É. E muitas vezes, bom, qual que seria o primeiro erro em uma cervicobraquialgia? O primeiro erro seria tratar o braço. Por quê? Porque a dor vai se manifestar aonde? No braço. Então, se o paciente ele vai chegar relatando uma dor irradiada no braço. O primeiro erro que você vai cometer de cara é se você olhar para o braço, certo? O segundo erro que talvez você cometa é, mesmo já com uma ideia um pouco diferente da fisioterapia que a gente sai da faculdade, você já tem noção que a transição cérvico-torácica, ela tem uma relação importante ali com o plexo braquial, a primeira costela,
nós temos ali já uma musculatura mais específica, os escalenos, aí você pensa assim, plexo braquial passa por dentro dos escalenos, então, talvez... Hã? Fazer um stretching. Fazer um stretch, uma musculoenergia, soltar ali o esternocleidomastoide pensando nisso. Só que você continua tratando uma baixa hierarquia. Uma baixa hierarquia, que é o quê? O que foi isso, gente? Menino, tá tendo jogo da Libertadores? O Galo tá ganhando. Ou então, deve ter ganhado. Então vocês podem postar que quase derrubaram a casa. Ter sido isso. Boa noite. Tá passando os comentários? Para mim não tá aparecendo. Tá passando aqui. Tá passando eu tô aqui. quase saindo e entrando de novo, porque eu não tô vendo nada. Você que sabe. Se quiser sair e entrar, você precisa ver? Quer acompanhar? Os comentários, tá doido? Como que eu vou saber o que o povo tá falando? Então sai e entra de novo. Beleza. Né? Então, o que nós temos que pensar, né? Ei, Corinthians hoje, hein? Pelo amor de Deus, contra o Boca daqui a pouco. Sou corintiano doente, os meninos aqui tudo também. Ai, meu Deus. Boa noite para todo mundo que está entrando aí. Então, o segundo erro que você pode cometer é tratar essas estruturas que não deixam de ser baixa hierarquia. Por quê? Porque é o sistema musculoesquelético. Não é isso. Entende? Não é aí que a gente tem que ir. Né? E aí nós vamos falar especificamente de uma estrutura. E aí, voltou? Os comentários? Parece. Tá. Parece. E aí, estava falando que nós vamos falar de uma estrutura que muitas vezes as pessoas... Oi, Suzy, boa noite. As pessoas nem dão tanta atenção, mas que é extremamente importante nas dores irradiadas do braço. A gente fala de cérvico-braquialgia porque é uma dor que começa na cervical e termina no braço, né? Então, sempre temos que pensar no ativo mais importante que existe no corpo. Sempre temos que pensar no ativo mais importante do corpo. Qual é o ativo mais importante que nós temos no corpo? Não responde. Conta para nós, quem nos acompanha. Qual é o ativo mais importante? O que o corpo sempre vai preservar? Oi, todo mundo. Silvia, Marcelo, Silvia. Olá, Suzinha entrou. Espaço Time. Sangue. Boa noite. Sangue, garota. É tá isso. esperta. É isso. Sangue. Então, como que nós temos um problema? O sangue. Os órgãos só sobrevivem porque tem sangue. O cérebro só funciona porque é nutrido por sangue. Os vasos, os nervos só funcionam porque tem uma nutrição. Então, eu vou mostrar uma imagem para vocês aqui. Eu imprimi um monte de coisa, já que não dá para transmitir. Você quer que eu saia? Não, pode ficar aí, pode ficar aí. O que acontece? Quando nós pensamos... Eu vou mostrar uma imagem aqui do braço. Essa é a imagem. Dá uma olhada nessa imagem, né? E pensa para mim. Primeira coisa. Exercício de observação. Você não é fisioterapeuta, mas você pensa assim, por intuição, aonde que eu trataria uma disfunção, uma dor irradiada para o braço? No ombro ou na axila? Responda aí para mim. Só olhando para a imagem, tá? Não vou falar nada. Digamos que você não é fisioterapeuta. Qual região você olharia com mais carinho? No ombro, por cima ali, na acromioclavicular ou no oco axilar? Não é? Nós não precisamos de... Na axila? Não é? Axila. Olha. Certo. Agora, vocês acham, o que é mais importante dessas estruturas aqui? O nervo
ou os vasos? Pensando no ativo mais importante que nós temos. Qual que é? De hierarquia. Quem é mais importante? O plexo ou os vasos dessa estrutura? Os vasos, não é? São os vasos. Então, se eu tiver disfunção nesses vasos, eu vou ter no sovaco os vasos. Eu vou ter disfunção no plexo braquial? Vou. Se você tiver tensão na veia subclávia, você vai ter dor irradiada para o braço nervosa. Você sabe por quê? Porque olha como que é a vascularização dos nervos. Vou falar a frase que eu sempre erro. O sistema venoso protege o sistema nervoso. E mesmo o sistema nervoso tem sistema venoso. Olha lá. Presta atenção que o nervo... É porque essa eu quis pegar uma imagem só do sistema venoso, mas tem a parte arterial. Mas presta atenção. Olha como que é. Existem drenagem venosa do nervo. Tá vendo? Vocês conseguem perceber. Tem alguém aqui que acha que não? Fala, não, isso não existe. Agora eu vou mostrar uma imagem aqui que os caras fizeram do próprio nervo. O de amarelo é o nervo, tá vendo? Olha que bonita essa imagem, cara. Olha lá. Tá rolando. Isso eles injetaram uma solução aqui. E olha, isso tudo é vasos dentro do nervo. Beleza? Para onde vocês acham que esses vasos aí drenam? Pela inteligência que o corpo faz. Para onde que esse vaso drena? Esse nervo que desce aqui, ó. Esse nervo que sai daqui e desce pelo braço. Para onde você acha que esse nervo aqui drena? Essa aqui é a veia axilar já. Ela saiu como subclávia e virou axilar. Para onde que esse nervo aqui drena? Fala para mim. Eu agora estou perguntando. Ela vai drenar para essa ou para uma veia mais distante? O corpo sempre vai economizar energia para a veia axilar. Sempre vai, né? Para a veia axilar. Passo. O que acontece, meu povo? O vaso, olha para vocês verem como que é interessante. Os tecidos caminham numa tríade. É uma veia, uma artéria e um nervo. E eles andam juntos. Então, esse nervo, ele é vascularizado pela artéria e drenado pela veia, que ele anda junto. Uhum. Entenderam isso? Então, muitas vezes, a grande maioria delas, a compressão nervosa, ela é causada por disfunção do sistema venoso. Por quê? O que sangue venoso é? Toxina. Todo mundo concorda com isso? Que sangue venoso é toxina? Se alguém não concorda, levanta a mão. Mas eu acho que é. Sangue venoso é toxina. Se você não retira toxina do tecido, gente, toxina dói, toxina inflama, toxina tira movimento dos tecidos. Ou seja, quando você tem uma veia que não funciona bem e ela não drena o que ela tem que drenar, ela deixa toxina para trás. E isso gera tensão, nas fáscias que envolvem o nervo. Aí você tem a dor, mas não é porque você tem uma compressão lá no pescoço, é porque você tem uma compressão no trajeto todo do nervo. E além do acúmulo de toxina, se ela não drena bem, ela é congesta. Lembrem que é isso que o Marcos fala, né? A veia ela é compressível. Ela aceita compressão. Ela é maleável.
Então, quando ela está mais congesta, essa complacência, ela vai ganhando um espaço que não pode. Porque vocês sabem, no nosso corpo tudo funciona por deslizamento. Tenham sempre em mente 2 placas de vidro com água no meio. Você não faz isso, você só faz isso, não é? Então, e o espaço é justo. Se eu começo a ter essa complacência, esse excesso de sangue, esse excesso de líquido, isso começa a encostar em quem? Nos nervos, em quem está em volta, tá? Justamente. Aí, beleza. Você já entendeu que a veia, nesse nível que nós mostramos, é a veia axilar. E ela vai descendo e todas as vezes acompanhando o nervo. Ela vem subindo, né? Porque a veia sobe. Para onde que ela drena? Veia subclávia, juntando com a jugular, braquiocefálica, veia cava. Entrada torácica. Entendeu? Semana passada nós falamos de quem? Fáscia cervical média. E a fáscia cervical média, ela se junta com a fáscia subclávia. E essa fáscia cervical média, ela é contínua com o pericárdio. Então, se você tiver tensão no pericárdio, na fáscia cervical média, isso vai repercutir aqui. A veia subclávia é extremamente importante nas disfunções do membro superior. Pensa, se vocês nos acompanham aqui, a gente sempre fala de que retorno venoso. Porque o sangue arterial só entra se o venoso sai. Eu já expliquei, eu já falei isso uma vez, mas posso falar novamente. Imagina que tem uma sala que o sangue arterial entra pela porta, faz a troca e sai venoso pela janela. É um fluxo. Se eu fechar a janela, o sangue arterial entra, faz a troca e não sai, acumula como venoso. Aí vai entrar menos sangue arterial e vai acumular. Vai entrar menos. Chega uma hora que não tem como entrar sangue venoso ou arterial. E aí você tem uma congestão vascular. E essa congestão vascular piora a nutrição dos tecidos. E aí você tem acúmulo de toxina, você vai ter compressão nervosa por perda de retorno venoso, você vai ter dor irradiada por perda do retorno venoso, por disfunção da veia subclávia, né? E o que pode gerar uma disfunção de subclávia? A subclávia, como o próprio nome diz, passa por baixo da clavícula. Né? Ela passa por baixo. Então, se você tiver um trauma, queda sobre a mão, você pode ter uma disfunção ali. Você pode ter uma tensão. Se você teve um acidente de carro, o cinto de segurança passou aqui, pode ter uma disfunção ali. Por exemplo, tem um ligamento tão pequeno ali naquela região e que faz tanta diferença trabalhar, e nós não vamos trabalhar por mecânica, que é o ligamento costoclavicular. Primeira costela e clavícula. A subclávia está justamente por ali. E tem como trabalhar. Eu vou mostrar mais para frente, tá? Fica até o final que vai rolar o ligamento costoclavicular. Não, e aí você pensa, né? Que tem tensão ali. Né? O ligamento, aí tá. Aí olha só. Eu não posso ter tensão na subclávia. O corpo adapta. Como que o corpo adapta? Ela modifica a posição da clavícula. Na clavícula se insere a fáscia cervical média. A fáscia cervical média, quem assistiu a aula passada, é responsável pelo vazio inalatório. Porque a fáscia cervical média, ela mantém as veias abertas e quando você inspira, os ossos se separam, né? A escápula, a primeira costela, a clavícula e o externo se separam, abre o espaço, gera um vácuo e puxa o sangue, tanto do braço quanto
crânio-facial. Aí eu gerei uma... Pô, peraí. Eu gerei uma tensão. Eu tô com tensão no meu braço. Aí a clavícula se adapta. Quando a clavícula se adapta, muda toda a entrada torácica. Aí você muda a posição da face cervical média. Aí você vai piorar a drenagem de estruturas importantes. Sabe o que o corpo faz? Ele protege o que é mais vital. Ele vai proteger o tórax, ele vai manter a vascularização do cérebro e tal, ppp. Aí, como que eu resolvo isso? Eu vou gerar uma adaptação aqui nos escalenos, na parte músculo-esquelética. Eu vou travar a primeira costela, porque na primeira costela tem o tubérculo do escaleno. Se inserem o escaleno anterior, o escaleno médio, ligamento costopleural, fáscia cervical profunda e média e fibras da pleura. Você imagina se a primeira costela vai mexer? Não vai. Aí, quando você vai lá e testa, tá bloqueada. Aí você fala, irradiação pro braço, primeira costela. Pô, o paciente só faz assim, ó. Fala, caramba, piorei. Quem nunca? Quem nunca? Não levante a mão. Por causa disso, gente, o corpo vai proteger a autarquia sempre. O corpo vai proteger retorno venoso sempre. Não adianta. E prestem atenção, primeira costela é uma grande testemunha de tensão. Testemunha de tensão de fáscia profunda, fáscia cervical profunda, testemunha de tensão da pleura, testemunha de tensão, chega até do peritônio subdiafragmático, tá? Então, você para ter uma lesão mecânica da clavícula, você tem que ter um bloqueio absoluto, 100%. Ela não mexe nada. Botar a mão assim, uma pedra, zero movimento. Eu nunca testei uma assim. Nunca. Que ela fosse 100% bloqueada. Então, ela é uma testemunha das tensões. Então, a gente usa ela como testemunha dessas tensões e não vamos ficar solando, tratando sem inteligência. É por isso que tratar o plexo braquial não resolve. E piora, né? Talvez. Nervos não gostam de ser comprimidos, nervos não gostam de ser estirados. A gente tem que ter muito cuidado com isso. É por isso que não resolve. Então, às vezes, você vai lá, faz uma mobilização neural. Pode até ser que essa mobilização neural promova algum deslizamento e algum nível de drenagem no nervo e dê uma melhorada momentânea. Mas se você não trabalhar o retorno venoso da estrutura, não vai melhorar. E aí você tem que olhar, mais uma vez, o tórax, entrada torácica, pleura, cúpula pleural. Mas, por causa de quem? Da veia subclávia, que ela vem como a veia axilar e vem pela bainha. Não, e aí se a gente for falar de continuidade de face, a gente abre outra live e fala só disso. Mas só para você ter noção. A fáscia cervical profunda forma bainha carotídea, que passa carótida jugular e nervo vago. Ela é contínua com a face axilar, que tem plexo braquial, veia axilar e artéria axilar. Então, você vai ver que a coisa vai misturando tudo, entendeu? Então, não tem como olhar para uma cervicobraquialgia pensando só, primeiro, olhar para o braço, nem pensar. Olhar para a primeira costela, nem pensar. Vocês já viram que a primeira costela é testemunha. Olhar para a clavícula... C4, C5, C5, C6... Nem pensar. É adaptação pura. Pensa na vascularização. Pensa na veia subclávia. Pensa na entrada torácica. Pensa no tórax. Mas a ideia hoje era falar sobre a veia jugular. Subclávia. Sobre a veia subclávia. Certo, meu povo? Tá. Dicas práticas. Não sei trabalhar a veia subclávia. O que eu posso fazer? Primeira coisa, você pode trabalhar quem? O músculo subclávio. Se você trabalha o músculo subclávio, você já vai ter um efeito na veia subclávia, no nervo frênico, na própria entrada torácica. Então, é bastante importante trabalhar o subclávio. Sim,
aquela fitinha. Aquele músculo é muitíssimo importante. Então, vocês pode só comprimir o ponto ou dedo assim, tá? Sobreposto. E você busca a densificação. Busca onde tem uma fibra que é mais, tá? Outra coisa, o músculo subclávio também é testemunha de tensão. Meu Deus, o meu tá me matando. Ele tá querendo sair para ver o jogo do Corinthians, não vai ficar salva não, viu? Eu também daqui a pouco vou assistir, mas depois que terminar a live. Vocês quietem, vocês. É 9h30 o jogo. Jogo Já ruim. agora, 9h27. Jogo ruim, jogo ruim. Ó, bem aqui, Então, ó. A clavícula tá aqui. Ó. E vocês vão perceber que trabalhando a densificação do subclávio, o paciente pode relatar irradiação no braço, tá? Então, ó, trabalho subclávio. Ligamento costoclavicular. O que você vai fazer? Caminha com a clavícula até próximo aqui ao externo. O ligamento costoclavicular é muito rente, é bem pequenininho. Então, o mais próximo do externo possível, eu tô fazendo em mim, mas no paciente, você vai fazer assim, ó, um dedo para cima e um dedo assim, ó, separando a clavícula da primeira costela. Então, você vem o mais próximo que der, entra embaixo da clavícula e, ó, separa. Se você fizerem, façam aí. Vocês vão ver como que tem uma tensão bastante profunda. Então, ó, você separa e trabalha. Ligamento costoclavicular, tá? Outra região importante de tratar é a axila. Por quê? Porque ali passa a drenagem de todo o membro. A gente não falou que o problema está no retorno venoso? Então, trabalhar o oco axilar. Então, você pode entrar com as duas mãos aqui, ó. Imagina que é o peitoral maior, aqui o grande dorsal. Você entra e vai abrindo essa estrutura. O braço do paciente é apoiado assim, você entra com a mão aqui por dentro, separando, vendo a região de maior tensão e separando todas essas estruturas. Você vai ver que coisa simples, feita, voltado para melhorar o retorno venoso, já dá um resultado impressionante com o paciente, né? Tinha uma outra imagem que eu queria mostrar aqui, mas acho que não... Ó, e aquele que a gente ensinou da outra, um ponto da entrada torácica. Aqui, ó. Entre os escalenos. Aqui mesmo. Ó. Vai trabalhar aqui. Esse aqui vai pegar toda essa região da entrada torácica e vai ajudar bastante na questão da subclávia. Se você olhar aqui também, ó, nessa imagem, por aqui estão os escalenos, né? Os escalenos que vão inserir na primeira costela. Quando você tem a tensão aqui, o corpo se adapta assim, entende? Essa adaptação, de alguma forma, vai gerar uma compressão ali, né? Então, não adianta você estirar o músculo, ele está ali porque ele está protegendo alguma coisa. O que você faz? Você tem que pensar por que esse corpo está assim, o que ele está protegendo. E normalmente é essa alta hierarquia relacionada à vascularização. Então não se esqueçam dessa imagem aqui, ó. Vou mostrar de novo para vocês, para que a gente amplie o nosso campo de visão. Os nervos são vascularizados, gente. Os nervos são vascularizados, entende? Existe retorno venoso no nervo. E o nervo precisa de sangue para sobreviver. Então, quando a gente fala que o ativo mais importante que nós temos é o sangue, é por causa disso. E toda a vitalidade do corpo está no sangue, né? Então... Quero dizer uma coisa a vocês. É muito diferente você fazer um alongamento dos escalenos e você ter a visão tridimensional dessa veia subclávia na sua cabeça, saber que ela interfere ali na drenagem do plexo braquial e você fazer um contato
anterior aqui nas transversas da cervical, o outro aqui na primeira costela e estirar. Pensando na subclávia, com foco na subclávia, com uma alavanca bem curta, bem específica, isso é completamente diferente, tá? Aqui, ó. E trabalhar. Você pode perceber, é muito diferente. Você tem outro tipo de estímulo, e aí, melhorando toda essa drenagem, esse paciente pode. Eu aconselho, não tire o paciente da posição antálgica. Não façam o contrário, porque ele está protegendo realmente o que é mais importante. Alguma pergunta, pessoal? Né? A ideia é essa. O nosso método é assim. O método TMA, terapia manual avançada. Nós trabalhamos assim. Então, quando a gente fala que funciona, porque Paula e eu atendemos todos os dias, consultório, né? E nós vemos que a coisa funciona desse jeito, né? E a ideia nossa aqui é seguir com esse pensamento avançado, falando, olha para você ver, nós fizemos 2 lives falando de 2 estruturas muito que a grande maioria das pessoas nem dão importância. Fácil cervical média semana passada. Não, semana passada jugular. A outra foi fácil cervical média. Ah, é? Então, ó, já é a terceira live. Já. Tá vendo? Falando, se você acompanhar, falando de estruturas que estão todas próximas, respondem a vários sintomas e que vão o quê? Elas vão se unindo, né? Então, a semana que vem, com certeza, nós estaremos aqui novamente falando do pensamento, desse pensamento avançado, desse raciocínio avançado. Semana que vem, nós vamos falar semana que vem de vertigem e dor de cabeça. Olha o outro que tangou aqui, ó. Não, fala sério, será que é mesmo? Né? Semana que vem vai ser bem interessante. Vertigem e dor de cabeça. Uma estrutura que talvez você nunca tenha ouvido falar na sua vida. Uma região que assim, você fala, não, isso não faz sentido para uma dor de cabeça. Isso né? não diz respeito. E vocês podem mandar sugestão. Olha lá, só para ver se a gente tá vendo os comentários. Ah, menino. Então, assim, vocês podem fazer perguntas, vocês podem mandar sugestão, tá? Na semana que vem, bem interessante que, às vezes, o paciente com umas dores de cabeça persistentes que não melhoram, umas tonturas que nada explica. Semana que vem, vocês vão uma alta hierarquia bastante interessante relacionada a... Quem vai estar aqui semana que vem? Levanta a mãozinha aí para a gente saber. Como nós? E se tiver, convida também, ó. Vocês mandam esse aviãozinho aí, convida. Marca um colega, marca alguém que precisa saber dessa. Sejamos honestos, a fisioterapia é muito legal. A fisioterapia. Parece que tem uma pergunta aí, tem, mano? Quando abrirá a próxima turma do curso. Não, olha, checa aí nas perguntinhas, tem um pontinho de interrogação. Acho que eu vi uma pergunta, não é? Tem não. É curso. Quando terá o curso? Quando terá o curso? A gente vai ver, né? Quando que é. Qual é a auto-hierarquia? Na próxima live. Qual é essa auto-hierarquia? Na próxima live. Na próxima live. Beleza? Tá bom? Mas é isso, gente. Olhe para o corpo com uma maneira... Olhe para o corpo com uma maneira diferente. Olhem para o corpo buscando essa proteção. Vou contar, não. Só semana que vem. Só semana que vem. Né? Buscando essa proteção. Né? Essa alta. Pensando nisso, o corpo sempre vai trabalhar assim. O corpo ele é inteligente, gente. O corpo não quer morrer. Ele não quer morrer. E ele precisa de sangue para viver. Então, pronto. Está resolvido o problema. É simples assim. Em tudo que vocês forem pensar. Beleza? Então, lembre-se, recapitulando, lembre-se da face cervical média, da veia jugular e da subclávia. São estruturas extremamente importantes.
Semana que vem eu vou conferir se tem jogo do Corinthians, que o Marquinhos ligou o turbo ali agora. Não, são 9h40 já, ué. Eu quero fazer live de 1 hora. Ligou o turbo ali agora. Não, tem jogo. Daqui a pouco eu vou ver. Semana passada eu fiquei até o final e vi o jogo. Sofrer daqui a pouco. Sofrimento, gente. É sofrimento. Ai, ai. Tô brincando, pessoal. Pessoal, é isso, tá? Muito obrigada pela companhia. Ah, a gente espera que vocês estejam gostando. Vocês já viram que é uma live que dá para pegar uma canetinha, um papel, anotar quais são as estruturas que vocês têm que abrir o link. Essas imagens são do Néter, tá? Ó, Néter. Ih, mas não é Corinthians, menino. Não sou Corinthians, não. Tá doido? Ó, isso é Néter. Isso aqui não. Isso aqui é artigo de cirurgia plástica. Hã? Legal, né? Tá vendo? Então, nós temos que procurar isso para todos os lados. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado, né, Paula? E é isso. A gente fica muito feliz de vocês estarem aqui. Próxima é sempre às terças-feiras, 21 horas. Tá bom? Existe um planejamento dessas lives serem transmitidas no YouTube, no tá? YouTube, tá bom? É bem provável que nós vamos. Muito bom. Quarto tempo do curso ainda, entendi perfeitamente o que vocês disseram. Que bom. Tá vendo? É claro, né? Quando você olha. É claro, assim, tem que ser descomplicar. A ideia aqui é descomplicar a fisioterapia, né? Nós vamos lançar um curso Descomplicando a Fisioterapia. Tô achando. Tá bom? Tá? Pessoal, E aí, fiquem com Deus. tá? Sim, Instagram ou YouTube. Combinados, mas nos encontraremos. Tchau, tchau, Obrigada. gente. Fiquem com Obrigada, Deus. Tudo pessoal. bom. Beijão, viu? Tchau, tchau.